Bom, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Estou ouvindo tranquilo. Opa, legal. Sejam muito bem-vindos. Vamos tentar aprender como é que maneja esse trem aqui. Vamos dar um tempinho para o pessoal estar entrando. Então, vocês já devem me conhecer pelos vídeos. Meu nome é Elidio Omar. Eu sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou entomólogo, então interessado, estudioso do mundo dos insetos. Só que, mais recentemente, eu acabei enveredando pelo caminho do estudo da presença simbólica dos animais nas manifestações culturais. É o que a gente define como zoologia cultural. E, a partir dessa minha ligação, de certa forma, entre ciência e cultura, que acabei tendo a possibilidade de ministrar o minicurso para vocês. Eu tenho aplicado tudo aquilo que eu falei nos vídeos em sala de aula já há algum tempo, em práticas de divulgação científica, em atividades que visam a conservação da biodiversidade e nessa altura do campeonato eu já sou bem convencido de que isso de fato tem um tremendo potencial de utilização e eu espero de coração que eu tenha conseguido passar um pouco dessa minha crença de que isso é possível para vocês, com base nos vídeos. Pelo que eu entendi da organização, essa live aqui é destinada a mais que vocês falem do que eu, para que vocês tenham a possibilidade de tirar dúvidas e a gente possa, de fato, interagir. É claro que esse tipo de evento é uma necessidade real, absolutamente real. Até abro um parênteses, espero que vocês todos estejam bem, estejam em casa, estejam em isolamento social, que é a medida que a gente pode tomar para tentar conter essa pandemia tão complexa que está transformando tanto o mundo. Então, o que resta é fazer eventos assim. Já dou os parabéns ao Simbioma, que é tradicionalíssimo, já participei algumas vezes de modo presencial, e é um evento incrível que a gente aprende bastante. E parabéns por eles se reinventarem, porque, de fato, é necessário. Eu mesmo sou super fã dos eventos presenciais, adoro viajar, adoro ir nos lugares, conhecer pessoas, você conhece histórias. Ainda mais nessa associação entre ciência e cultura, isso é muito importante. Mas também já estou plenamente convencido que esse formato de evento, com ajuste aqui e ali, alguma especificidade que tem que ser ajeitada, ele veio para ficar, porque ele possibilita que você transcorra distâncias sem sair de casa. Então, é muito legal ver evento desse porte, que está começando hoje, mas que os cursos começaram semana passada. Eu tenho acompanhado a repercussão de alguns cursos pelas redes sociais, está sendo tudo super positivo, e a gente vai aprendendo com o formato. Aí, pelo que eu entendi, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu esperava que eles criassem uma sala, mas eles explicaram que tiveram algum problema logístico de conta, e eu tive que meio que abrir essa conta um pouco no susto, mas vamos ver se a coisa funciona. Nós temos 40 minutos, que é o tempo máximo da reunião para essa quantidade de pessoas. Então, eu vou proceder assim. Quem quiser falar, tiver dúvidas, aí eu peço que escreva no chat, que eu vou tentar ficar acompanhando aqui. Estou vendo que alguém aqui não está conseguindo entrar. Eu tenho que ficar admitindo a entrada, é um negócio estranho isso. Vou ficar ligado para todo mundo que aparecer aqui, eu tentar permitir a entrada. Eu tenho que ficar olhando para várias coisas, isso é complexo. De qualquer forma, aí, quem quiser fazer uso da palavra para perguntar alguma coisa, alguma colocação, pode ficar à vontade, avisa aqui no chat e libera o microfone e pode falar, e se tiver dúvida eu pergunto. Caso a gente não tenha muitas dúvidas, para aproveitar o tempo, eu tenho uma apresentaçãozinha breve, se for necessário, para falar dos eventos que nós participamos e que nós organizamos. Então, fiquem absolutamente à vontade. Essa conversa aí é de vocês. Alguém quer começar? Ninguém quer começar? Ninguém quer falar? Ou não estão me escutando? Eu estou falando aqui e ninguém escuta. Também dá essa insegurança danada. A gente não sabe se tem o retorno. Está todo mundo me escutando? Para começo de conversa. Aí mais gente vai entrando. Eu acabei optando pelo Zoom, ao contrário do outro muito famoso também, que é o Google Meet, porque o Zoom, nessa versão gratuita, ele grava o evento e eu vou ter que mandar o vídeo para a organização, que eu acho que eles vão disponibilizar parte do material que vocês têm acesso durante o curso.
Então, se porventura alguém acabou não vindo, porque eu sei que 12h30 tem a abertura do evento, de qualquer forma, eu acredito que vai receber o acesso ao vídeo, pelo menos para essa questão de dúvidas. Então, continuo falando. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer pergunta a respeito dos cursos, dos vídeos que foram apresentados, pode ficar absolutamente à vontade. Sim, eu estou vendo aqui, a galera está enviando as fanzines. Eu confesso que ainda não olhei, porque eu estou esperando acabar para pegar todas. O Vinícius, o nosso monitor, que é um aluno do curso de Ciências Biológicas da Unirio, meu orientando, ele está recolhendo tudo que foi enviado. Dei uma olhada em algumas e realmente estão muito interessantes. Tenho certeza que vai dar para fazer um material. A minha ideia, depois, é montar o fanzine, fazer um PDF com todas as contribuições de vocês, e aí eu vou mandar por e-mail, vocês podem distribuir à vontade. De repente eu vou bolar um formato que dê para fazer um tutorial para impressão, então pode ter uma impressão com o fanzine que vai ser uma espécie de documento, digamos assim, do nosso curso. Podem enviar, eu acho que eu não vou tão cedo começar a fazer, não. Provavelmente eu vou começar os procedimentos de montagem a partir do próximo sábado, porque eu estou com alguns eventos nesta semana. Então, podem me enviar até o próximo sábado. Eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail pessoal, que também é a melhor forma de contato, porque eu também não sei até quando eu vou ter acesso àquela conta que foi criada pela organização para a gente se comunicar. Meu e-mail é muito fácil, não tem muita gente com o nome de Elidiomar por aí, então o e-mail é elidiomar@gmail.com. Vantagens de ter um nome em comum. Também é muito fácil me localizar nas redes sociais, também não tem muitos, dando uma busca ali no Facebook, acaba aparecendo meu nome, então, se quiserem manter contato, vou estar à disposição. De qualquer forma, eu pretendo, então, começar essa montagem do fanzine, que vai ser esse documento final do curso, a partir do próximo sábado. Vocês, por gentileza, me mandem o material antes. Como eu falei até na videoaula, não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio, não tem essa, não. É muito interessante essa construção coletiva, porque até por isso eu escolhi o fanzine como uma atividade para vocês. Evidentemente, o curso foi pensado originalmente como algo absolutamente prático, por causa da pandemia se tornou impossível, mas essa atividade ela é inclusiva e ela é coletiva, ela é uma construção coletiva, isso é muito legal. E, no final das contas, acaba tendo um resultado sempre bastante positivo. Não é um objetivo artístico, não é um objetivo de alguma construção cultural significativa. Não, o objetivo é que cada um mostre aquilo que pensa, tem a voz, tem a possibilidade de exposição do pensamento, através da grafia ou através do desenho. Pessoal falando que falta criatividade, não falta não. Ainda mais, Júlia, eu tenho acompanhado que está participando do concurso de fotografias, né? Pessoal que tem o olhar para fotografias, nossa, tem grandes possibilidades de participar de um fanzine. Eu tenho visto, inclusive, alguns que fotografam e, a partir da própria fotografia, eles vão lá no Photoshop e fazem uma alteração, uma construção, um acréscimo. Isso fica muito legal. Então, não precisa ser desenho, pode ser texto, pode ser fotografia com algum ajuste, colagem, pode tudo. O fanzine não tem limite. E isso é interessante. Vocês imaginam uma atividade, eu não sei se alguém é da área de licenciatura, mas quem for, isso é uma atividade absolutamente inclusiva e que muitas vezes vai trabalhar aqueles alunos. Eu tenho visto muitos depoimentos nesse sentido. Aqueles alunos que é horrível falar, mas costuma-se dizer que são os que a escola abriu mão deles, abandonou. Aqueles alunos um pouco mais desajustados, que têm problemas de comunicação, aqueles alunos que às vezes têm um histórico complicadíssimo em termos de história de vida mesmo, muitas vezes eles se encontram numa atividade dessas. E isso é uma ponte de ligação para o mundo
da escola para o mundo do saber, para o mundo do conhecimento. Então, dá para pensar em utilizar isso para vários setores. E eu vejo, com frequência, o fanzine sendo utilizado em história, geografia, física, até em matemática. Em ciências biológicas não é muito corriqueiro, mas deveria, porque tem tremendo potencial. Então, estamos com 24. Tem mais gente aqui pedindo para entrar, vamos ver. Então, sejam bem-vindos os que estão entrando agora. Só reforçando, essa nossa conversa vai ter a duração de 40 minutos, então tem mais ou menos aí um pouquinho menos de uma meia hora. E eu estou à disposição para o pessoal que tenha dúvidas, colocações, fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Gilmar? Olha, Jorge. Tá me Grande ouvindo, professor, cara? tudo bem? Que prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Valeu, cara. Quero te dar os parabéns aí pelo seu curso, foi fantástico. Recebeu lá o material que eu fiz? Recebi, o nosso intrépido monitor Vinícius está recolhendo todo o material. O seu até deu uma olhada. Caramba, obra de arte, sensacional. E eu não sabia que você tinha essa vertente, né? Assim, até de poeta. Já faz alguns anos que eu escrevo, né? Estou esperando, não sei se é uma chance ou talvez uma coragem de Sim. montar um livro sobre isso, né? Nossa, vale a pena. Vale a pena. E eu queria saber se você propõe depois juntar todo esse material e fazer um fanzine desse seu minicurso. Eu acho que vale a pena, né? Então, pretendo de fato fazer isso. Até estava conversando com o pessoal, alguns estão perguntando até quando eles podem mandar material. Eu só devo começar a montar a partir do próximo sábado, esse sábado desta semana, porque eu estou meio enrolado com uma série de eventos. Parece brincadeira, mas o mundo remoto ele é mais complicado que o mundo real. E olha que eu estou prestes a entrar de férias. Se duvidar, eu já estou até de férias. Mas virou uma loucura, porque você não tem mais horário para trabalho, né? O trabalho é o tempo todo. Aí eu me programei para sábado pegar esse material, vou começar a montar e vai ter um fanzine mesmo, que eu acho que é um material e é um documento importante. Sim. Eu estava conversando com ele, Jorge, que a minha intenção, a minha, da Lucia, da gente que pensou no curso, era fazer algo absolutamente prático, com muitas atividades, porque o tema pede. E até a última vez que eu estive em Santa Teresa, a gente percorreu a cidade para olhar os ícones culturais que tem e como eles são associados à ciência. Então, você vê ciência o tempo todo num simples passeio por uma cidade. Você olha um símbolo, você olha uma marca, você olha um grafite, e era isso que a gente pretendia fazer. Claro, a pandemia faz com que os planos sejam mudados. E aí a utilização de fanzine, ela me parece ser uma atividade super adequada, porque aí você pode fazer uma construção coletiva, como você bem conhece. Aí eu acho que as respostas que eu tenho visto do pessoal que está participando do curso são bem positivas. E olha que barato. Eu sou recente nesse mundo dos fanzines. Mas, de qualquer forma, já tem umas 2 ou 3 turmas da minha universidade que eu apliquei esse procedimento. E, principalmente, eu gosto de fazer isso com o pessoal da licenciatura, porque é naturalmente mais adequado e você vê que eles podem reverberar esse conhecimento, esse modo de agir em sala de aula. Agora, mostra para o pessoal do bacharel também essa vertente, ela vira um modo de divulgação científica também. Então, uma matéria que eu utilizo com mais frequência, ela tem o nome de Técnicas de Trabalhos em Zoologia. E ela é do bacharelado. Só que ela é ministrada junto com uma outra que eu não sou responsável, mas eu dou as aulas também, que é Ensino de Técnicas de Zoologia, e que é da licenciatura. Eles vêm juntos. As turmas aplicam ao mesmo tempo. E o barato é que, de início, eu não falo o que é, não. Agora eles já sabem, né? Porque uma turma diz para outra. Mas, de início, eu chegava e falava só, vocês tragam para a próxima atividade lápis de cor, caneta, cola, borracha, e vamos fazer uma atividade. Aí todo mundo fica sem saber o que é. Na hora, quando eu exponho,
De início, eles ficam 10 minutos relutando e falando coisas do tipo: eu não sei fazer, não vai sair, não sei. 10 minutos depois, está todo mundo voltando à infância e desenhando, escrevendo, criando, cortando revista, fazendo montagens, e saem coisas muito legais. E aí, essa volta às crianças, à infância, ela é prazerosa em muitos aspectos. Acho que todo mundo vivencia isso, e quando vivencia, gosta do que sente. Então, aí é o grande lance. Você mostra que pode ser prazeroso o ato de ensinar e aprender. Ele pode ser lúdico. Não tem nenhum demérito nisso. A gente aprende e cresce dizendo que não, trabalho é uma coisa, brincadeira é outra. Não é. Não é para ser assim. Imagina isso numa escola, como aqui no Rio de Janeiro, você conhece tão bem, a gente tem dificuldades, muitas vezes, de violência urbana terrível, problemas de desnutrição, problemas de famílias destruídas. Como é que você vai manter a atenção de uma criança em condições assim? Essa criança tem que se sentir parte do processo. Essa criança tem que começar a perceber que o que ela faz é importante para os outros também. E uma construção coletiva ajuda isso. Eu sempre falo com meus licenciandos, no mundo da educação no Brasil, seria lindo que essas informações chegassem nas escolas via um poder central, um Ministério da Educação, secretarias da educação de estados e municípios. Isso não chega. Como é que a gente vai começar a transformar? É o licenciando, que vai pegar um pepino do tamanho do mundo, mas ele tem que encarar esse problema e tem que se reinventar. É necessário. A sala de aula ela precisa ser reconstruída. E quando você traz valores que a pessoa, que o aluno conhece, você pega uma série, um mangá, uma música, eu até brinco que não é preciso música. Tem colegas meus que trabalham com músicas maravilhosas, de Luiz Gonzaga, por exemplo, o pessoal da região Nordeste, o Brasil inteiro, mas o Nordeste é mais efetivo. Quantas músicas ligadas à terra tem Luiz Gonzaga? Você pode trabalhar em sala de aula um funk, uma música muito mais adequada àquela criançada, que eles gostam da realidade. Ou forró, dependendo do lugar, ou sertanejo, dependendo do lugar. Eu gostava muito de trabalhar com samba enredo, porque o samba enredo tem a parte histórica, né? Eu gostei também que você mostrou no seu slide lá a questão da cultura do samba enredo, que eu sou apaixonado. Eu sou carioca, estou aqui no Nordeste, mas eu tenho essa raiz do samba, né? E para mim o samba enredo é uma coisa fantástica de ciência, cara. Eu acho impressionante. Não, é verdade. O desfile de escola de samba e o desfile de Parintins são aulas de história, ciência e de qualquer realidade que eles queiram. É um negócio impressionante. A gente tem um evento, nós temos a Mostra de Biologia Cultural. Este ano, especificamente, nós estamos homenageando cada um dos grandes dias de festa do Brasil. O primeiro deles foi sobre Carnaval. Então, a percepção da ciência no Carnaval. Tem sambas enredo, trabalhos, já até convido todo mundo a assistir. Os trabalhos estão publicados no livro de resumos, na revista A Bruxa. Tem trabalhos sobre sambas de São Paulo, falando de química, falando de biologia. Todos os aspectos da ciência podem ser encontrados. E você vê aquilo e não percebe. Aí vai alguém que foi despertado, que participou de uma atividade e falou, cara, é mesmo, tem. Presta atenção e vê e pode utilizar. Isso é sensacional. Você traz a ciência para a realidade. É um problema que a gente tem. A ciência é considerada coisa de pessoa que está fora da realidade. Todo mundo, né? E só para encerrar, eu acho que tem outras pessoas que querem falar com você, ainda sobre o samba. As pessoas às vezes reclamam assim, poxa, mas aquela escola merecia ganhar e a outra ganhou. Aí eu falo, cara, mas ali o carnavalesco ele escreve uma tese sobre aquele enredo. E aquela tese eles estudam. Tem que colocar todo o enredo que vai passar em frente aos jurados, né, com uma ordem cronológica, de acordo com a tese dele. E o jurado com a tese dele em mãos e vendo se ele realmente colocou aquilo tudo ali no enredo. Então, não é simplesmente jogar fantasia, não é enredo, é história, é uma tese científica praticamente, tanto que tem muita gente ali que é carnavalesco, mas tem graduação em história, em arte, né? Eles sabem o que é fazer ciência, né? Então, tem
pano de fundo aí da escola de samba, né? É acadêmico. É acadêmico. Acadêmico nos dois sentidos. É verdade. Isso. É isso aí. Foi um Valeu. prazer. Viu? Valeu, Jorge. Grande prazer. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar mais. Tá Ah, bom? vamos presencialmente, né? É isso aí. Isso. Muito obrigado. Galera, quem quiser falar, pode fazer o uso aí. Bom, Oi, consegue me ouvir? Oi, Aqui, Zacarias Rosalina, tudo e bem? desculpa aí pelos transtornos do sotaque, não é? Um pouco diferente e tal. Então, eu sou Zacarias Rosalina, estou aqui em Juiz de Fora, não é? E primeiro, parabenizar bastante os vídeos lá disponibilizados e, sobretudo, portanto, pelo tema, aula, por aí. Portanto, muito bom, não é? Muito bom. Eu não tenho uma pergunta como tal, não é? Portanto, porque a minha pergunta que eu tive, o professor acabou esclarecendo quando fiz uma pergunta por via e-mail. Sim, Mas olha, às vezes ouvir falando é muito bom, porque existem coisas que a gente quando escreve não sai, assim vice-versa, né? E eu colocava uma questão de que, quando o professor falou de um dos vídeos sobre os nossos irmãos passados, né, que sabiam em que tempo que alguns animais, portanto, faziam migração, etc., por aí. E fiquei com uma dúvida como é que eles tinham esse conhecimento através de pinturas. O professor muito bem explicou isso, através de os desenhos eram mais ornamentados, tal, tal. Mas, bom, ouvir falar tanto é mais bom. Eu queria ouvir se tem algo acerca disso. E, na verdade, foi uma dúvida que eu tive. Eu sou de Moçambique, não é? Estou aqui há 1 ano e meio, e a gente convive bastante nessa tanto nessa relação tanto entre homem tanto e os animais. Eu cresci com meus avós, e meus avós são pessoas que não tiveram essa educação moderna como falamos hoje, não é? Portanto, tiveram uma educação tanto naquela altura e sempre usaram esse potencial existente natural, esse conhecimento natural, tanto que eles sabiam que tipo de animal ele é, e hoje eu fico indignado. Como é que meu avô sabia que aquela planta tem um medicamento que cura, mas nunca foi à escola moderna? Como é que sabia que este animal, tanto não é perigoso, mas não foi à escola, portanto, moderna? Então, ouvir você falando sobre pinturas e tal, me suscitou aquela pergunta e coloquei, fiquei satisfeito. Mas se tem alguma coisa, por favor. Obrigado. Ah, eu que agradeço a participação, Zacarias. Muito legal. E assim, eu fico imaginando, bom, todo mundo é apaixonado pela África. E a Uhum. ligação do povo africano com os recursos naturais, ela é algo absolutamente encantador. A Muito gente forte. tem um Uhum. pouco aqui no Brasil também dos nossos povos originais. E também nos quilombolas. Nos quilombos, eu percebo Uhum. isso quando eu faço a visita, como é importante essa ligação com a terra. Isso é fantástico. Até se você gostou do curso e se você tem interesse na área, Gostei. eu Uhum. penso que valia a pena você tentar passar para o papel essas histórias que você tem. É. Sabe Uhum. por quê? Muito dessas histórias, elas são passadas através da oralidade. Isso. Então, conta-se a história e aí o risco dela se perder é muito grande, Uhum. infelizmente. Nós temos visto aqui no Brasil, é, vivemos um momento político muito complicado em que há uma supressão dos povos originais. E Uhum. muitas vezes você perde também a cultura, você transforma e perde aquela informação original, aquela fonte primária. De repente, essa ligação com o animal, que é a área que me interessa diretamente, eu acho que vale a pena você pensar em botar no papel esses relatos, de repente Vamos publicar ver. tiver um tema que você gosta mais, mandar para a Bruxa, que é a revista que a Uhum. gente A tem revista. Uhum. dedicada a este tema. Recentemente, temos um artigo que analisa a lenda de Anansi, que é o Homem-Aranha africano. É muito bonito, até convido, se você não leu, para você dar uma lida. A questão da pintura rupestre, ela é fascinante.
eu acho que aqui eu recebi um aviso de que a gente vai poder prolongar o tempo mais um pouquinho. Ótimo. A questão é fascinante das pinturas rupestres, porque a gente fica meio que tentando imaginar o que eles queriam dizer. É quase como as pinturas dos egípcios, né? Os hieróglifos. É tudo interpretativo. O que se tem é que, muito provavelmente, de acordo com a pintura das paisagens, eles retratavam a realidade da época. Então, tinha um animal com um cenário de inverno, e esse animal não aparecia quando tinha um cenário pintado de verão, muito provavelmente era um indício da sazonalidade. Então, aquela espécie, aquela população, ocorria só numa determinada época. E vai se construindo. Mas é impressionante. E tem lugares em que o desenho ele é muito mais simplificado do que esses das cavernas europeias. E aí é muito mais difícil você interpretar. Mas aí você consegue interpretar também associando o cenário à ilustração do animal e, às vezes, ao movimento de caça. Então, aparecem... o ser humano ele pintava ele próprio, ou os seus que cercavam, em ato de caça. E quase sempre tinha um cenário, digamos assim, associado a verão. Aí, então, esse animal ele só era caçado no verão. É muito interessante fazer essas interpretações. Muito obrigado, professor. E a gente não dá o valor devido, o valor cultural, né? Porque é um relato que nós temos. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado, professor. Agradeço. Mais alguém tem alguma colocação? Deixa eu ver aqui. Legal, tem um documento aqui que eu já vou pegar. Márcia Freire, pode ligar o microfone. O pessoal pode ir falando à medida que não tenha ninguém falando, fica à vontade. João, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Só um segundo. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Estou meio descabelado, não muito preparado para a aula, mas esse é o novo home office, né? Mas eu tô entrando aqui hoje para perguntar para o senhor também, primeiramente, parabenizar, né, pelo curso. Eu assisti todos os vídeos, ainda não enviei minha fanzine, mas eu vou enviar daqui a pouco. E eu achei muito bacana essa área que eu não conhecia muito, porque eu sou muito eu gosto muito de educação ambiental, né? Tanto que eu até trabalho como coordenador de educação ambiental em um instituto. Mas e eu sempre me interessei muito por arte e por ciência também. Então, ver o seu curso também abriu um pouco o meu olhar, porque eu não sabia que dava para juntar as duas coisas numa coisa só, né? E uma coisa que sempre me deixou um pouco em dúvida, assim, de como fazer, assim, porque foi no caso das plantas na cultura, assim, né? Em educação ambiental, essas coisas. Porque eu vejo os trabalhos mais legais, mais interessantes, eles estão sempre sobre animais, né? E eu sinto até uma facilidade em falar com a questão de animais. Mas eu gosto muito da área de botânica e eu não sei, assim, tipo, eu sei falar o jeito que eu acho interessante, mas eu tenho um pouco de dificuldade de passar o meu conhecimento em botânica de uma forma interessante, divertida, às vezes até para adolescentes ou crianças. E às vezes eu sinto também uma falta dessa representatividade das plantas, tanto na cultura pop, quanto em meios, né? E aí eu fico com um pouco dessa dificuldade. Eu queria saber um pouco do senhor como que você solucionaria esse problema. E além disso também, eu tenho algumas ideias sobre artigos nessa área que eu já tinha pensado, mas eu não sabia que dava para fazer dessa forma. E aí eu vi lá os resumos do colóquio, né? E eu achei um pouco interessante, então me deu algumas ideias que eu gostaria de conversar com você depois, né, por e-mail. Mas, do mais, é isso, assim, eu queria saber.
Eu estou à disposição para conversar. E o objetivo era esse mesmo, é cativar vocês e vocês começarem a perceber que dá para fazer muita coisa. Você tocou num ponto crucial, João. A gente tem muito mais, em termos de badalação, associação cultural de animais, da zoologia, do que da botânica. Na verdade, isso daí, para mim, é um negócio que não faz o menor sentido, porque planta é eminentemente cultural. A gente veste planta, a gente come planta, a gente escreve com planta, a gente vivencia a planta diariamente. Só que existe uma parada que é muito bizarra, que os especialistas chamam de cegueira botânica. Você olha a planta e você não vê, porque a planta ela é paisagem. Eu faço uma brincadeira com meus alunos, eu costumo dizer que é muito real. Se chegar na minha casa, estou na minha rua e tiver um búfalo, eu vou querer identificar aquele búfalo de qualquer maneira, que espécie é ele, o que ele está fazendo ali. Só que eu passo por 10 árvores que não me despertam a atenção, por causa dessa tal cegueira botânica. Eu aprendi isso foi no estado do Espírito Santo mesmo, no município, eu não lembro o município, mas foi uma parte lá da Federal do Espírito Santo, não em Vitória, em São Mateus. A pesquisadora estava dando uma palestra sobre cegueira botânica, ela projetou uma imagem de um cenário de uma paisagem da savana africana e perguntou para cada um dos presentes o que ele via primeiro. E a primeira coisa que eu vi foi o leopardo. Uns viram o leopardo, outros viram o búfalo, outros viram o leão. Ninguém viu planta. Ninguém viu uma árvore incrível que estava lá. Ninguém viu as gramíneas da savana, porque a gente não tem atenção despertada pela botânica. Como é que você reverte isso? Mais uma vez, eu vou tocar no ponto que é crucial. O cara que está na licenciatura e ele vai dar aula, ele tem essa tarefa de modificar esse cenário. As aulas de botânica têm que ser tão interessantes quanto as aulas de zoologia. E você pode transformar uma aula em algo muito interessante. Você pode pegar folhas e trazer folhas reais, flores, ou você pode apelar para a cultura pop, que é algo incrível. Você mencionou que as plantas são pouco representadas. Na verdade, elas são muito representadas e a gente não percebe. Todo mundo já deve ter visto o filme Moana. Mas, de repente, alguém não percebeu que um dos vilões é um coquinho. Uns coquinhos piratas no navio. São cocos. Todo mundo conhece os Guardiões da Galáxia. E tem o Groot. Todo mundo viu o Senhor dos Anéis, tem aquelas árvores. Olha quantos elementos botânicos estão presentes na cultura pop e a gente não aproveita. Então, banana de pijama, para o pessoal um pouco mais antigo. A botânica está em todos os lugares. Você tem que realçar isso e mostrar que ali também tem ciência. Este, para mim, é um ponto crucial para você modificar esse procedimento. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta da colocação do João. Alguém perguntou da ligação com a etnobiologia. Essa ligação é mais efetiva ainda com a etnobotânica. A botânica ela é muito estudada, e um pouco do que o Zacarias falou também. Vários povos originais têm conhecimentos botânicos, culturais, que a gente não faz ideia em ciência. E isso, aos poucos, vai sendo explorado. Tem muitos grupos de pesquisadores, cientistas, muitos de fora também, que vão pesquisar os costumes de determinados povos em busca da utilização de plantas. Isso não tem nada de magia, não. É o cara usar aquela tradição para levar para o laboratório, pesquisar e encontrar um composto que tem alguma finalidade. Então, olha que ligação, que interligação que tem etnobotânica, botânica efetiva, química, farmacêutica, está tudo interligado. A parte da zoologia cultural e da botânica cultural e da paleontologia cultural e de qualquer área de associação entre ciência e cultura, ela é um pouco apartada, um pouco separada dos estudos étnicos. E eu vi uma definição no Rio Grande do Sul muito interessante, em que o cara estava comparando zoologia cultural e etnozoologia, em que ele falava que a zoologia cultural não obrigatoriamente tem a ligação com o povo que produz aquele conhecimento. Então, eu vou estudar quadrinhos, animais nos quadrinhos, eu não tenho contato com todo mundo que consome quadrinhos. Mas se eu for estudar etnozoologia, eu tenho contato com a população
que realiza aquela informação, que tem aquele conhecimento. Eu vou num grupo, eu vou numa colônia de pescadores, eu vou numa associação e eu travo contato. Eu acho que é a única diferença que tem. No mais, é tudo muito parecido e são estudos que associam ciência e cultura. Alguém falou que não tinha noção de como eles andavam juntos. Andam juntos desde sempre, desde a nossa espécie, desde que a gente começou a desenhar na rocha, desde que a gente criou a primeira informação cultural, a gente já tinha informação científica junto. O errado, o estranho, é elas terem se separado, né? E dá para juntar, dá para associar. Isso daí é um caminho, constrói. Isso constrói ponte, isso constrói o saber. Isso daí acrescenta, como se diz agora, né? Agrega valor. E é muito importante, dá para utilizar. E aí é legal quando você vê uma referência associando. Eu tenho um monte de aluno que, quando vai no cinema, fica olhando. Ah, foi no filme, até deram o relato para mim. No último filme do Godzilla apareceu uma barata no Japão. Aí os caras falaram: aquela barata não ocorre no Japão. O sujeito fica ligado com essas referências, fica ligado com essas possibilidades de utilização. Isso é legal. E você transforma porque você leva e mostra que a ciência ela é cidadã, no sentido de estar presente na vida do cidadão. Não é aquela coisa de outro planeta que o cara tem que ter um jaleco para estar usando, é um sujeito estranho. Não, é uma pessoa normal e a gente tem que mostrar que a ciência é normal. Não para formar cientistas, mas para formar pessoas que serão nossas aliadas quando a academia estiver sendo atacada, quando as universidades estiverem sendo atacadas e questionadas, como o INPE está sendo questionado agora, só porque está dizendo que está tendo queimada e desmatamento como nunca teve, como a Fiocruz está sendo atacada porque está dizendo que não se pode usar cloroquina contra a Covid-19, segundo a ciência. Então, a gente precisa de aliados, de pessoas que entendam que o que o cientista fala está dentro, está conectado, faz parte da realidade social que se vive. Eu acho que é por aí. Opa, tem mais gente aqui. Mas é isso, obrigado pela resposta, ok? E aguardo seu e-mail, a gente conversa. Com certeza. Valeu, obrigado. Eu estou vendo aqui alguns relatos. A Amanda tem um TCC de pós... Está pesquisando a importância da valorização da cultura local e regional na educação ambiental. Isso daí é absolutamente necessário. Cai dentro daquilo que a gente comentou da inclusão, do pertencimento. Você tem que ir lá escutar e saber o que os caras fazem e qual é a demanda deles, né? Eles são os principais atores nesse processo. Como é que eu participei dentro dessa linha? Eu participei de eu dei uma palestra na Baixada Fluminense, numa instituição, um município próximo aqui do Rio de Janeiro, que é uma área que tem dificuldades econômicas, dificuldades de violência muito grande. E é uma das áreas que tem mais rios que mandam poluentes para a famosa Baía de Guanabara. Quando eu fui lá, a minha palestra atrasou um pouquinho, a programação estava atrasada, eu assisti a palestra que foi anterior, que estava falando de despoluição da Baía de Guanabara. Uma das pessoas, alunas da instituição, ela perguntou para o palestrante, aliás, foi uma ótima palestra, se ele não pensava em fazer uma atividade dessas, de educação ambiental, lá naquele município de Nova Iguaçu, porque é ali que é gerado o lixo, a poluição que vai sair na Baía de Guanabara. Ao invés de fazer isso, as pessoas fazem as atividades longe das comunidades. Então, a educação ambiental ela tem que ser feita em loco. Ela tem que ser feita por quem é o ator daquele processo. E a parte cultural ela é importante. Você leva personagens, você leva música, você leva arte, você leva cultura junto com a ciência. E aí a galera ali começa a perceber que, eu faço parte do processo. Uma atitude que eu tome aqui, ela vai ter influência para um todo. Então, é fundamental essa ligação, eu considero, entre educação ambiental e os agentes atuantes daquela comunidade. E, Amanda, qual é o seu município que tem a influência do Congo? Eu sei que tem uma colônia no Congo,
A Cariacica, legal. Eu sei que tem uma influência do Congo, tem pessoal que veio do Congo que vive no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Deve ser muito interessante conversar com eles para saber como é que foi esse choque cultural de mudança da África para o Brasil e como eles se depararam com isso. E como as histórias são contadas, né? Que essas histórias são sempre muito interessantes. Ai, bem legal, bem legal. Oi, professor. Oi, tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Dentro dessas coisas loucas que a gente vive, né? Tá tudo bem. Sim, com certeza. Professor, eu só queria comentar que enquanto você falava sobre os insetos, principalmente, né, e usou a mosca como aqueles adjetivos que a gente geralmente usa de não mosca, não sei o quê. Aqui em São Paulo, aliás, eu sou do interior, mas tem, não sei se é Ribeirão Preto, eu não me lembro certo a cidade, mas tem o João Rock, que é um evento de rock anual, e eles usam principalmente da mosca para propagar, no caso, o evento. Então, em todos os momentos eles usam o não mosca, para não deixar passar de perder o primeiro lote, segundo lote, todas essas coisas. E eu não pude deixar de lembrar disso no momento. E às vezes a gente escuta essas expressões e nem associa, né? Sim, A gente não associa principalmente. ao uso do animal, porque ele está tão arraigado, está tão presente na nossa cultura, no nosso hábito, que a gente não percebe. Tem uma que Sim, eu de gosto fato. muito, a expressão de inseto que eu gosto mais é a grilagem. É o grileiro e a grilagem. Está muito em moda, infelizmente, hoje em dia, né? Para o lado negativo da coisa. E para quem Sim. não conhece, a expressão representa quando você legaliza um roubo de terra. Você se apropria de uma terra ilegalmente e aí você diz que é o grileiro. Você dá um Uhum. jeito de forjar um documento e você passa a ser o dono da terra. Aí, pô, mas o que isso tem a ver com o coitado do grilo, que nunca roubou terra de ninguém? Para quem não conhece, a história é a seguinte: um documento falso, para parecer verdadeiro, muitas vezes ele tem que ter uma aparência de antigo, de gasto. Então você pega um contrato antigo, falso, um contrato falso, que você quer parecer que ele seja antigo, e você joga uma mentira do tipo: ah, eu registrei essa minha terra há um século atrás, mas agora não existe mais o cartório. Aí você pega um documento que você faz, coloca numa gaveta e coloca um monte de grilos durante um tempo. Grilo, gafanhoto, aí deixa ali 3 dias. O gafanhoto vai ficar andando por cima do papel. Aí quando você abrir a gaveta, o papel está com a aparência de velho. Aí você pode enganar mais o cartório. Olha que malandragem, né? Só é pena que usa o animal negativo. Mas Sim, já ouvi dessa na escola, inclusive. Não lembrava exatamente a história, mas muito bem relembrado, professor. E só muito obrigada mesmo, eu queria fazer esse comentário. O curso foi muito bom e vou ficar sempre olhando agora a bruxa, porque eu achei um assunto muito interessante. E logo eu também mando meu fanzine. Quem sabe faço um meio virtual aqui, pelas opa, minhas faz sim. ideias. Ah, Tá legal, bom? ótimo, ótimo. Valeu. Pessoal, caso alguém tenha escrito alguma pergunta e eu não respondi, usa o microfone, que eu sou meio cegueta mesmo. Eu posso ter passado batido aqui, não ter percebido. Estou até voltando. Acho que a Márcia queria falar. Se ainda estiver na sala, pode fazer uso, tá? Quem quiser falar, pode começar, só se apresenta e manda ver. Hoje o papo é de vocês. Então, Márcia, quer perguntar pelo chat? Agora eu acho que eu estou mais esperto aqui nas perguntas. Ah, sim. A relação da zoologia cultural com a etnozoologia, eu acho que eu já falei um pouquinho dessa diferença. Na minha opinião, acho que seria maravilhoso ter um congresso que unisse essas duas áreas, né? E que a gente pudesse debater e estabelecer conceitos. Um problema que nós temos é a falta dos conceitos, das definições. Para mim, a etnozoologia ela está incluída dentro da zoologia cultural, porque a zoologia cultural é qualquer presença animal em qualquer forma de cultura. Só que a diferença seria que para a etnozoologia é fundamental você estabelecer a ligação,
você ter o contato com aquele agente da informação, com os caras que produzem aquele conhecimento, com a população local, com a comunidade, com a associação de moradores, com uma colônia de pesca, com um quilombo, com um grupo indígena. Você tem que ter esse contato, porque você vivenciando, você vai entender mais facilmente aquela relação que eles têm, associando ciência e cultura. Ah, que bom. Eu adoro essa ligação e eu vejo muita possibilidade de utilização. Fique à vontade para conhecer mais de zoologia cultural. A gente tem muito material na internet, a gente tem muito material impresso também, mas hoje em dia acho que o PDF é o que mais tem potencial de disseminação. Então, todos os eventos que nós fazemos, nós organizamos, a gente sempre procura que o livro de resumos seja disponibilizado. E até a origem da Bruxa foi por causa disso. A gente queria um veículo que publicasse artigos associando ciência e cultura, que é muito raro, né? Nós, muitas vezes, nos deparamos com a impossibilidade de publicar um tema por falta de uma revista adequada. Vamos tentar suprir. Eu acho que a Bruxa, quem não conhece, dá uma olhada. Tem alguns artigos muito interessantes. A gente está com alguns para sair. Eu sou editor adjunto, a Lucy, que participa desse curso, é a editora principal. Eu já posso dar um spoiler que tem artigos maravilhosos prontinhos para sair nos próximos dias, já devem estar sendo publicados também. Felizmente, estamos recebendo muito conteúdo. Então, eu indico, Márcia, todos os artigos que estão publicados na Bruxa. Todos eles. Eu tenho às vezes eu prefiro um, às vezes eu prefiro outro, mas todos eu vejo um tremendo potencial de utilização para coisas distintas. Desde falar de história da arte e da cultura, até a divulgação científica, até popularização de algum conhecimento específico e principalmente uso em sala de aula. Todos eles têm muito potencial. Dá uma olhada nos artigos, a gente tem acho que 10, 12 artigos, talvez até mais, com muito conteúdo. E nós temos uma regra pétrea da Bruxa. A regra que a gente estabeleceu, uma das, é que os artigos têm que ser em português. Porque, apesar de nós sabermos que o inglês é a língua mais universal da ciência, coisa e tal, o português ele faz com que tenha uma possibilidade de divulgação maior aqui no Brasil. E a gente quer que o professor do ensino médio, o professor do ensino fundamental, o aluno do ensino médio, o aluno do ensino fundamental, as pessoas que estão fora da academia científica, leiam esses artigos. O objetivo é que a linguagem seja o mais acessível possível sempre. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou escrever de novo o meu e-mail aqui, que ficou lá para cima, porque eu também não sei até quando eu vou ter acesso àquele e-mail do curso. Então, quem quiser me escrever, tenha dúvida, colocações, sugestões, ideias para trabalho, a gente está sempre à disposição para parceria. Eu não sou muito em tempo real, não, porque eu sou meio enrolado com tecnologia, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo sempre. João Felipe, pode perguntar, à vontade. Oi, boa noite, boa tarde, professor. Boa tarde. Desculpa aí qualquer barulho que eu estou fazendo almoço também. Normal. Eu gostaria de perguntar de você, quase que eu fiz um projeto de pesquisa no Mangue de Itaipu a respeito de caranguejo, de várias espécies, e mesmo com toda a educação ambiental que eu fiz em relação, como é uma área uma reserva de preservação, assim, por um período para ver se as espécies conseguem se reproduzir, mesmo com todo o processo educacional da população, eu falei com pescadores, coletores, mesmo assim, eles continuaram a coletar, fazer armadilha. Aí meio que essa dificuldade de tentar convencer essas pessoas a respeito disso. Qual seria a sua opinião, por favor? Então, é muito difícil, mas é possível. E eu digo que é possível pela fala de dois conhecidos que eu tenho. Eu, uma vez, assisti uma palestra na Universidade Estadual do Piauí, no campus Parnaíba, em que um atual funcionário do IBAMA
estava falando da sua história. Ele cria conteúdo cultural para fazer a preservação ambiental. Então, ele cria personagens, ele fala da importância de se manter os passarinhos fora da gaiola, a importância de não se caçar animais silvestres. E ele contou que ele era um caçador de passarinhos, um caçador de outros animais silvestres, e que em um determinado momento, em uma atividade de educação ambiental, ele teve a vida transformada e ele mudou de lado. Então é possível isso acontecer. E uma outra fala é de um projeto que a gente tem, que existe na UFRJ, e eu acompanhei através de uma palestra também, é o projeto Refauna, em que eles recolonizam ambientes com animais que foram extintos naquele ambiente. Então, é um projeto super detalhado, eles têm que investigar se aquele animal vale a pena ser reintroduzido ou não, se a natureza comportaria essa reintrodução. E ele fala que tem reuniões periódicas com passarinheiros, com a galera que caça passarinho para fazer torneio de canto, essas coisas todas. E ele diz que muitas vezes algumas pessoas mudam de lado. O cara que era um caçador, ele acaba tendo, de alguma forma, sendo cativado para a preservação ambiental. Isso só é feito através da educação ambiental. Isso só é feito através da informação científica, em que você mostra que o recurso é finito, que aquele recurso vai acabar. É difícil você fazer o convencimento. Ainda mais em coleta de caranguejo, que muitas vezes as pessoas dependem daquilo para subsistência. Então você fica ali numa corda bamba entre a necessidade de evitar a destruição de um recurso natural e, ao mesmo tempo, você não tirar o sustento da população. O grande segredo é você fornecer oportunidades. E isso não cabe às ONGs, isso muitas vezes não cabe a grupos. Isso seria uma política governamental importantíssima, em que a pessoa abre mão daquilo que é o seu ganha-pão em prol do benefício ambiental. E é fácil você convencer. Você diz, cara, você nunca percebeu, por exemplo, que você tinha mais peixes nesse rio quando era novo e agora tem muito menos? É porque está acabando. Você leva esse tipo de informação. É fundamental. É difícil por falta de recursos, é difícil por falta de oportunidades, é difícil num país desigual como o nosso, mas é um caminho para ser percorrido e tem que ser batalhado. Não sei se respondi, João. Respondeu sim, muito obrigado. Legal. Galera que está indo, pode ir à vontade lá para a abertura do Simbioma, e quem quiser continuar, a gente vai conversando até cortarem, e de qualquer forma, eu estou sempre à disposição para a gente conversar por fora, tá? Para quem for para a abertura, fica à vontade, foi um prazer, e a gente segue conversando aí, vamos manter o contato. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa Joyce. Tarde. Tudo bem, Joyce? Oi, eu sou bióloga no Instituto que trabalha com o meio ambiente, né? A gente trabalha com morcego na freguesia. Legal. Tudo bem, graças a Deus. E eu vou pegar o gancho do João. Ele falou de grupos, né? De um grupo específico que é carismático, é o ganha-pão das pessoas. E aí eu vou mais pelo lado dos morcegos, né? Não é uma fauna carismática, infelizmente. Está sendo massacrada em alguns lugares por ser tido como culpada, né, por conta do coronavírus. E eu fiquei encantada com o seu curso, porque ao longo do curso você falava de como essa relação do homem com outros animais, né, com outros animais, foi causando desequilíbrios. E a gente tem vários animais que foram, você vê, retratados como gato, né? Mas o morcego não entra nesse caso. Então, é muito difícil você aproximar a comunidade de um animal que já é temido. Então, o Batman, ele é legal, mas ele é um homem morcego, ele não é um morcego completo. O Drácula não é legal. Então, trazer isso para a população é muito difícil. Então, as pessoas ainda têm muito medo. Quando você tem trabalhos como os que você apresentou, os números, e você mostra isso para a comunidade, para a sociedade, você faz esse elo entre a academia e a sociedade em geral. Então,
como vocês podem, de alguma forma, passar adiante esse trabalho tão bonito que vocês fazem, que às vezes, infelizmente, fica entre os acadêmicos, né? Como a gente pode explorar mais isso? Porque, como você falou, uma ONG às vezes não é trabalho, né, de uma ONG, mas a ONG às vezes faz aquele trabalho pequenininho e tenta conscientizar, ela sozinha não consegue. Então, como nós, de uma forma geral, né, acadêmicos, podemos diminuir esse caminho? Obrigada. Muito legal essa sua colocação. Morcego é um animal impressionante. Provavelmente, eu não fiz o levantamento, mas eu acredito que ele seja o campeão de referências na bruxa. Se eu não me engano, são 3 artigos que tratam de morcegos. O último trata do morcego como símbolo de clubes de futebol na Espanha, que é uma coisa impressionante. São, sei lá, dezenas de clubes de futebol que têm no seu emblema o morcego. Olha que coisa incrível. Eu não tinha noção e eu adoro futebol. Eu conhecia só o Valência, que é um time da primeira divisão do futebol espanhol. Os outros são muitos, cada um com um símbolo. No Brasil, a gente tem poucos. E no Brasil, o morcego ele não é popular. Ele é popular para o lado negativo. E você mandou super bem. A história do Covid, o morcego ser um suspeito, faz com que o morcego seja mais ainda perseguido, como se precisasse de justificativa para se perseguir um morcego. Não é incomum você ver crianças, principalmente no interior, com um bambu, girando o bambu para atrair morcego, e às vezes o cara está com a camisa do Batman. É uma parada, um contrassenso. Você faz o trabalho de formiguinha. Você tem que levar a informação para essas populações, dizer que, primeiro, nem todos os morcegos são hematófagos, muito pelo contrário, são pouquíssimos. E mesmo os hematófagos, eles têm um papel que eles desempenham, eles atacam principalmente outros animais, eles não é para sair matando o bicho. A gente teve um problema muito sério que foi a morte de um menino este ano em Angra dos Reis por hidrofobia, por raiva transmitida por um morcego. Aí você vai ver a notícia, o morcego estava no chão, o garoto foi lá judiar, bater no morcego, foi mordido, não era nem um morcego hematófago, e ele pegou raiva porque ele também não foi ter o tratamento médico adequado, não procurou. Quer dizer, um monte de erro. O morcego é a única vítima. A realidade é essa, a criança é vítima da circunstância, mas a grande vítima efetiva é o morcego. Transformar isso não tem como, não é uma ONG que vai chegar e vai dar informação, não é iniciativa individual. A gente tem a iniciativa, a gente faz, mas nunca vai abraçar a população inteira. Para mim, o que vai mudar é a formação do licenciando. Se você começa a incutir esse tipo de questão da importância da preservação ambiental, da importância de se preservar, inclusive os animais que têm má fama, da importância de você desmistificar a má fama de morcego, de cobra, de aranha, de inseto. No licenciando, esse licenciando vai levar à escola. E levando à escola, ele vai convencer as crianças. Convencendo as crianças, a criança vai convencer a família. E vai ter uma bola de neve positiva. Infelizmente, a gente não vai ter ação do governo. Uma outra possibilidade que eu via era ter programas educativos na televisão, que tem um tremendo acesso. Mas também não é difícil chegar na Globo. Globo, passa um programa aí para falar dos bichos que são injustamente perseguidos e mostrando que eles são importantes para o ecossistema. Passa no horário nobre, depois do Jornal Nacional, já que está tendo aí, não pode gravar novela, vamos botar um programa. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. A gente tenta pela internet, de conversa, de ir da escola. Eu tenho uma postura que até meus colegas da academia, muitos até questionam, uns não entendem, alguns tapinhas nas costas são estranhos, são parabéns que não são muito, eu não percebo muita, digamos assim, muita felicidade nesses parabéns, é do tipo, mas você está sempre falando aí, participando de eventos, você vai a tudo quanto é lugar, que coisa. Eu tenho uma postura. Sempre que eu for chamado para falar de zoologia cultural, eu vou aceitar. É claro, às vezes a agenda não permite, eu tenho alguma dificuldade, sempre eu vou aceitar, porque é a forma que eu tenho de ter voz e tentar transformar e modificar a visão de algumas pessoas.
e que, de repente, assim, neste curso, eventualmente alguém pode ter uma visão despertada para algo que ele não tinha percebido e vai utilizar em sala de aula, em conversa com amigo, em conversa com familiares, em divulgação científica, e é isso que vai transformando aos pouquinhos. A gente não tem uma massa grande, não tem um instrumento grande de transformação imediata. É uma pena, porque, por exemplo, eu vejo que nos Estados Unidos tem cidades que ganham dinheiro com revoada de morcego. Eles fazem um espetáculo em que os caras ficam na boca da caverna assistindo e pagam entrada. É um espetáculo sensacional ver milhões de morcegos saindo de noite e voltando no início da madrugada. Os caras sabem capitalizar, a gente não sabe. Você mencionou o Batman, eu acho que o Batman é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Eu já vi isso, a força disso, para a aranha. Colegas meus da universidade faziam uma atividade de divulgação dos aracnídeos com potencial de perigo para o ser humano, para uma turma de escola. Os monitores chegaram e me relataram que eles tinham dado ideia para o professor usar o Homem-Aranha como chamariz. E o professor, não quero não, porque não tem nada a ver, associar, isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Os alunos, monitores, me falaram que as crianças da escola começaram automaticamente a associar as aranhas ao Homem-Aranha. No ano seguinte, o professor estava lá com um cara fantasiado de Homem-Aranha e falou que teve muito mais sucesso. Isso é natural. É natural. E você aproveita aquilo para tentar fazer uma divulgação e tentar mostrar que todo mundo tem lugar nesse planeta. E que mesmo esses animais que têm má fama, a má fama ela é desmedida. Você deve ter visto na internet agora umas notícias assustadoras de um morcego gigante, da raposa voadora do tamanho de um homem. Olha o que é o sensacionalismo. O tamanho de um homem é por causa da envergadura. O bicho tem 30 centímetros, o bicho pesa 1 quilo. O tamanho do homem aonde? A asa é esticada. Mas aí botam fotos em perspectiva que parece o verdadeiro Conde Drácula transformado em morcego. Aí eu várias vezes entrava nos grupos e explicava. Não, cara, isso daí é um morcego normal, inclusive é frugívoro, não ocorre aqui no Brasil, é até bonito, até um bicho legal, eu queria tanto ver um desse, mas ele não tem perigo nenhum. Você vai fazendo, porque a internet, ela ao mesmo tempo, ela levanta, como ela também pode derrubar e ajudar a perseguição. Por causa da Covid, está tendo perseguição do morcego em várias regiões da América Latina. Peru, Bolívia, o pessoal está patrocinando caça ao morcego. E o morcego da Covid, se eventualmente estiver envolvido e for realmente o bicho do qual o vírus pulou, é lá da China. E ele também não tem culpa, ele estava sendo consumido em um mercado. Então, cara, é uma inversão de valores muito grande. A gente tem um trabalho muito difícil de conscientização. A cultura pop, eu sou convencido, é um instrumento dessa transformação, porque aí você pode despertar a atenção. E esse que eu acho que é o grande objetivo. O trabalho de vocês de popularizar morcego não é fácil. Não é fácil, mas é de grande relevância. E não é à toa que é o grupo, depois de roedores, é o maior grupo de vertebrados, né? O mais numeroso. Então, porque desempenha papéis cruciais, tem uma diversidade incrível. Tomara que se consiga, porque eu desde criança eu escuto essa história das perseguições a morcego e, infelizmente, isso acaba com estoques populacionais, principalmente na cidade. Está diminuindo, eu não tenho nenhum dado estatístico, mas pelo que eu percebo de visualização, é muito menos morcego do que quando eu era criança. Muito menos. É uma coisa que você falou que eu concordo plenamente. Acho que o licenciado, né, o graduado, ele precisa fazer essa mudança. Nós tivemos um estagiário que fez um TCC dele sobre a forma que o morcego era abordado nos livros didáticos. E o fato dele ser polinizador, dele ser dispersor, dele ser um controlador de insetos, né, de populações de insetos, quase não era falado. Então, se você não amplia aquilo que está ali, né, naquele material didático, a pessoa só vai perpetuar aquilo que ela está lendo. Pois é. E como seria bom se tivesse, ainda mais que todos esses trabalhos ficam em PDF, tivesse um grande banco de dados que as escolas pudessem acessar. Seria fantástico, mas é muito difícil sem um poder centralizador.
sem uma secretaria de educação municipal, estadual, sem um ministério atuante, é muito difícil. Vou já pedir um favor para vocês, se puder me mandar esse TCC, tenho muito interesse em dar uma lida. E conversa com ele, quem sabe dá para evoluir num artigo e mandar para a bruxa. É a forma que a gente tem de tentar disseminar e fazer com que essa informação chegue nos lugares. É essa, é a boca a boca, né? Não tem muito jeito. Com certeza. Eu estou realmente encantada com a quantidade de trabalhos diferentes, de amplos, de formas diferentes que vocês abordam, né? Do carnaval, nossa, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar tanta coisa que pode ser desenvolvida só no carnaval. Então, a gente precisa conhecer muito ainda. A gente não sabe nada. Não, e a gente não explora nada. A gente não conhece e não explora. Então, Joyce, eu sou muito ligado nessas coisas. Então, eu ando na rua, andava, né? Agora está todo mundo recluso, mas olhando e falando, cara, isso aí tem utilização. A Associação Ciência e Cultura. Mesmo assim, eu fiquei surpreso quando, em 2016, no primeiro colóquio de Zoologia Cultural, foram submetidos quase 100 trabalhos. 100 trabalhos. E nos outros colóquios, o número foi o mesmo, só aumentou. É impressionante. A gente não percebe, mas está presente no dia a dia. Isso tem que ser realçado. Isso tem que ter um jeito de você fazer com que as pessoas percebam que ciência está no dia a dia. Eu acho que esse é o grande dogma que a gente tem que quebrar, que a ciência não é só aquela coisa sisuda, fora da realidade. Não, não é. Ela é do dia a dia. E a associação com cultura, para mim, é o caminho mais natural. Com certeza. Muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. E vou mandar o trabalho. Oba! Gente, mais alguma colocação? Tô vendo, muita gente já foi para a reunião. Acho que eu também vou dar por encerrado, então. Foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição, vou estar à disposição sempre para a gente trocar ideia. Enquanto eu acho que eu ainda vou manter, acho que ainda vão deixar eu manter o e-mail com o qual eu me comunico com vocês até o final da semana, que é durante a duração do Simbioma. E depois deixei meu e-mail para vocês, estou também à disposição para a gente conversar. Prazer, vou finalizar então. Aguardo o contato de todo mundo. Estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. E beleza, vamos curtir agora o evento. Valeu, gente. Uma boa tarde para vocês, bom evento. Fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem bem. Grande abraço a todos.